Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre anatomia e cinesiologia aplicada ao ciclismo. Então os tópicos dessa aula vão ser estrutura e função da coluna vertebral, então eu vou passar bem rapidamente sobre questões bem fundamentais em relação à coluna vertebral, a estrutura e função da pelve e dos membros inferiores e como que essas partes do corpo humano interagem com a bicicleta e implicações para mecanismos de lesão. Apenas aproveitando para divulgar o curso que a gente está promovendo, o curso de biomecânica aplicada ao Bike Fit, um curso que tem como objetivo complementar o conhecimento de profissionais da área de saúde em relação à biomecânica aplicada, biomecânica do ciclismo aplicada ao Bike Fit, e complementar a formação do pessoal que trabalha com Bike Fit, mas que gostaria de aprender um pouco mais sobre a biomecânica do ciclismo. Então, a coluna vertebral possui basicamente quatro principais regiões, né? A região cervical, que é a mais superior, a dorsal, a região lombar e a região sacrococcígea. Essas regiões elas interagem de formas diferentes, gerando o que a gente chama de curvaturas fisiológicas aí, né? Então, duas lordoses, né? A lordose cervical e lombar, e duas cifoses, a dorsal ou torácica e a sacrococcígea, né? E quando a gente está em postura ereta, essas são as curvaturas mais observadas, né, na maior parte das pessoas, mas quando a gente interage com mobiliários ou outros equipamentos, né, essas curvaturas são alteradas, principalmente quando a gente senta na bicicleta. Dentre as estruturas da coluna vertebral, uma que tem recebido muita atenção, historicamente recebe muita atenção na parte de lesões, são os discos intervertebrais. Né? Então, são estruturas viscoelásticas que têm a função de gerar um amortecimento entre as estruturas ósseas dos discos vertebrais. E são estruturas altamente sensíveis a cargas e sensíveis principalmente ao excesso de carga, gerando um mecanismo de lesão, muitas vezes quando a postura da coluna desvia daquela postura fisiológica. Então, alta carga e um desvio da postura do que a gente observa do ponto de vista mais fisiológico. Movimentos da coluna vertebral, então, basicamente, plano sagital, flexo-extensão, né? A rotação no plano transverso e as flexões laterais. Então, obviamente, eles não possuem o mesmo grau de liberdade, então a gente tem um grau de flexo-extensão conjunto da coluna vertebral grande, as rotações um pouco mais restritas e a flexão lateral aí também com uma margem relativamente razoável. Obviamente, à medida que a gente chega nos limites da amplitude de movimento, a gente passa a oferecer um estresse maior e uma tensão maior às estruturas não contráteis, né, ligamentos, tendões, que vão estar ali trabalhando para gerar estabilidade nas articulações intervertebrais. Né? Então, aplicando na bicicleta, né? Então, na bicicleta o que a gente observa é que existe uma mudança bem clara na postura da coluna em relação à postura ereta. Então, como a gente observa ali na imagem, né, o ciclista, e não necessariamente o ciclista que está na posição de triatlo, por exemplo, né, mas o ciclista em geral ele possui um aumento uma conversão, digamos, de lordose para cifose lombar. Então, existe na realidade um deslocamento da massa anteriormente, fazendo com que ocorra uma mudança, um deslocamento da pressão nos discos intervertebrais para a parte anterior dos corpos. Então, a pressão vai para frente do disco, fazendo com que o ponto de aplicação de força, né, vai para frente dos discos intervertebrais, fazendo com que exista um movimento de força no disco posteriormente. Então, o disco vai ser forçado para trás porque ele vai ser apertado pela frente, como se fosse uma esponja, né? Aperta a parte da frente da esponja, ela dilata na parte posterior, certo? Isso aí pode ter repercussões, principalmente compressão de raízes nervosas aí em indivíduos que têm um espaçamento alterado na parte posterior ali do canal intervertebral. Então, essas imagens são de um estudo, né, que realizou radiografias em ciclistas, mostrando de pé ali o alinhamento das vértebras num padrão bastante fisiológico, né, com a lordose bem evidente, e duas posições de mãos do guidão, né, uma no guidão e uma no clipe, que é o clipe que é o que exatamente a gente mostrou antes, e no guidão, e ambas mostrando a presença de uma cifose lombar. Então, existe essa alteração, fazendo com que as cargas sejam distribuídas de forma diferente, podendo esse ser um dos mecanismos pelo qual
a dor lombar é um dos fatores que interfere bastante na prática do ciclismo. Então, é muito comum ciclistas apresentarem dor lombar. A gente fez um estudo há uns anos atrás, um estudo piloto, né? Mas onde nós observamos alguns ciclistas e vimos que ao longo do ciclo da pedalada, em condições submáximas de esforço, esse ângulo de inclinação do tronco aí, né, ele acaba sendo bastante estável, né? Então, o ciclista em condição submáxima ele vai ter muito pouco movimento do tronco e dos membros superiores ali, fazendo com que essa carga seja muito contínua aplicada na coluna vertebral, né? O que acaba sendo também um fator, né, uma vez que a gente tenha sempre essa carga anterior de uma forma diferencial aplicada na coluna, podendo gerar ali mecanismos de lesão e exacerbando outros fatores de risco relacionados à dor lombar. Um outro fator importante é que, por exemplo, a gente sabe que o músculo psoas maior, né, que é um músculo que possui origem nas vértebras lombares, cruza a articulação do quadril anteriormente e vai se inserir na parte posterior do fêmur, né? Então ele é um músculo que vem de trás nas costas, ele passa pela frente da pelve, vai lá atrás, né? Cruzando pela frente da articulação do quadril. Ele é, ao mesmo tempo que ele é um extensor, ele é um flexor da coluna lombar como um todo, ele é um flexor de quadril, mas uma vez que a musculatura central da coluna não esteja ativada de forma conjunta, ele acaba exacerbando essa lordose lombar, né? Então ele resulta nessa extensão acentuada da lombar, enquanto tentando fazer a flexão do tronco. É quase como se o indivíduo projetasse a barriga para frente, né? Enquanto ele ativa o psoas. E isso aí gera um aumento ainda maior no movimento anterior da lombar em relação à pelve, quase como se a gente puxasse a coluna pela parte de baixo, né? O problema do psoas é que ele vai atuar principalmente no quadril, ali realizando aquela flexão, podendo ter um efeito em relação à coluna lombar também. Nos membros inferiores, o que a gente vai observar é que três articulações vão ser chave para o movimento dos membros inferiores. Obviamente, quadril, o complexo articular do joelho, ali, principalmente a articulação tibio-femoral e patelo-femoral, e o complexo articular do tornozelo, né, a articulação talocrural e as articulações subtalares. Né? Então, essas articulações, a forma com que elas se movimentam, vão determinar muito como é que as cargas vão ser distribuídas, principalmente na articulação do joelho, que é a segunda área, parte do corpo, digamos, né, que o ciclista relata mais frequentemente de dor, desconforto ou lesões. Então, nesse ponto é crítico analisar a postura do indivíduo na bicicleta e analisar o movimento dele. Então, analisar a postura e tentar ver, será que ele está fletindo demais o quadril na parte superior do ciclo da pedalada? Será que ele está estendendo um pouco o membro inferior na parte inferior do ciclo da pedalada? Então, no curso a gente aborda algumas coisas sobre isso, a gente fala sobre ângulos de referência, como é que essa postura na bicicleta vai influenciar na questão de como é que ela é influenciada pelo bike fit, né, pelo ajuste da bicicleta, e como é que ela pode influenciar mecanismo de lesão, né? Por exemplo, desvio médio lateral, né? Como é que esse desvio médio lateral tem associação com o risco de lesão. Então, tem estudos demonstrando que indivíduos com dor no joelho possuem um deslocamento medial do joelho maior, né? E que isso parece ter repercussões em relação principalmente à dor femoropatelar. E aí o ângulo do joelho passa a ser importante. A gente trabalha muito também, não só com o ângulo do joelho, mas o ângulo do joelho como uma medida-chave, principalmente para o ajuste da altura do selim e como um indicador ali relacionado para ver se essa medida, que acaba sendo uma medida-chave, né, no ajuste do corpo na bicicleta, né, como é que ela está se comportando em relação a esse... o que a gente pode fazer a partir dessa informação de postura da bicicleta para tentar otimizar o ajuste da bicicleta. E uma das razões prováveis, né, o que tem se especulado um pouco em relação a essa questão da dor no joelho, seria esse aumento dessas forças no joelho, né? Então, à medida que o joelho está mais fletido, eu tenho uma compressão maior da patela contra o fêmur, né? Eu tenho uma carga maior comprimindo a tíbia e o fêmur também, então esse complexo articular do joelho passa a ser sobrecarregado à medida que a flexão do joelho aumenta, principalmente quando trabalhando em altas cargas de esforço, né? Pedalando em alta potência, uma demanda energética elevada.
E o tornozelo também, né? Por ter um elevado grau de liberdade nas articulações desse complexo articular do tornozelo e pé, mesmo o pé estando contido na sapatilha, com um solado normalmente muito rígido, né? O tornozelo e o pé vão ter uma importância grande determinando a postura do membro inferior, né? Um exemplo está aqui, a gente consegue ver na imagem da esquerda ali, um ciclista com o pé bastante, com uma evidência muito grande de eversão, né, dessa articulação do tornozelo, né, uma pronação excessiva ali, né, fazendo com que ele acabe tendo um movimento de joelhos muito para dentro e ele tenha um desvio de pelve ali também em relação ao selim. Então ali é difícil avaliar muitas vezes se o problema dele está com a pelve com dificuldades de controlar a postura da pelve no selim ou se é aquele movimento do pé que acaba sendo um fator ali para fazer com que ele tenha esse movimento medial do membro inferior. Né? Então, só aí umas pinceladas, uma rápida conversa sobre como que a gente pode fazer uma análise anatômica e cinesiológica, não só da coluna, né, mas do corpo como um todo, do ciclista, e tentando articular isso com mecanismos de lesão, obviamente tentando se basear cada vez mais, não só nessas articulações, na articulação teórica dessas ideias, né, mas também no que a literatura nos traz do ponto de vista de evidência relacionada com isso. Então, dando um passo à frente do que a gente tem feito historicamente aí, de associar, tá, aquele camarada tem aquela pronação ali, ou aquela eversão excessiva no tornozelo, então quer dizer que ele tem músculos ali no tornozelo que precisam ser trabalhados. Talvez sim, talvez não. Então, esse aqui é o complemento da história toda, mas eu deixo para discutir um pouco mais sobre alguns aspectos, não todos esses, né, mas alguns aspectos relacionados com o mecanismo de lesão no curso, tá bom? Um abraço a todos.